próximo livro para que estudemos ele. Tá? Vou tirar aqui a minha imagem. E já está aí o livro para vocês. O livro dos médios. Então eu vou botar aqui no grupo, para que o grupo também veja o livro dos médios. O livro dos espíritos, o livro dos médios. Pronto, tá aí. Todo mundo já tem. No livro dos médios, como vocês estão vendo aí, segunda parte, das manifestações espíritas, capítulo 4, da teoria das manifestações físicas. Teoria das manifestações físicas. Então, nós estamos estudando aí na teoria, já vimos o 9, vamos agora para o 10º. Porque muitos se perguntam, né? Inclusive eu, que estou estudando, também vou avançando. Como era que os espíritos faziam os movimentos das mesas? Era com as mãos? Os espíritos podem fazer isso com os braços, com os membros no mundo espiritual? Os espíritos têm membros ou não têm membros? E aí? Tudo bem, se tem os membros, mas por que eles não tocam nas coisas aqui no nosso dia a dia? É porque não desligam a luz, não é? Por que não brincam? Ou façam alguma coisa conosco? Porque a matéria que eles têm é muito mais sublime. É de uma forma quintessencial. Então, como é que eles fazem? Se eles não conseguem tocar nisso aqui, que nós estamos, como é que eles fazem os movimentos com as mesas? Porque era impossível dessas mesas se movimentar. Aí está na pergunta 10ª, vamos ver. Os espíritos que aquele que deseja mover um objeto chama em seu auxílio, são-lhe inferiores? Estão-lhe sob as ordens? A resposta: são-lhe iguais quase sempre. Muitas vezes acodem espontaneamente. Então, aqui seria para os espíritos que estão no mundo espiritual e que não, deixa eu botar aqui, e que como nós sabemos que tem muitos espíritos de todos os tipos, de todas as ordens, como aqui na Terra, nós sabemos, tem muita gente encarnada com suas e outros com uma integridade moral muito boa e outros não, fragmentados em moralidade, muitos arraigados às coisas terrenas, gostam de fazer a maldade, aí desencarnam. Tudo bem, como é que quem eram esses espíritos que faziam esses movimentos? São espíritos, qualquer um que pode fazer? Aí ele diz, são iguais quase sempre, muitas vezes acodem espontaneamente, para fazer o fenômeno das mesas se moverem. Então eles preparam a mesa com o fluido universal e o fluido do médio, o fluido animal magnético, e vão fazer com que a mesa tenha uma espécie de vida e que o espírito, temporariamente, ele não está reencarnado, mas ele tem uma vida fictícia. Já já a gente vai ver isso. E possa manipular a mesa com o seu pensamento, com sua vontade. Como nós fazemos com o corpo. Nós movimentamos os nossos membros, nós andamos, nós corremos, nós gritamos. Tudo isso é com pensamento. Tudo isso nós fazemos com pensamento. E os espíritos podem fazer isso através do fluido do médio, do fluido universal também, combinando esses fluidos e fazer a mesa ter, entre aspas, uma vida. Mas, na verdade, ela está subjugada à vontade do espírito. Tá? Então, são espíritos, muitas vezes, que acordem, que vêm acudir espontaneamente os movimentos das mesas. Ok, então vamos colocar aqui mais, ainda que precisamos estudar um pouco mais sobre isso aqui. Ele deixa bem aqui no número 11º. São aptos todos os espíritos a produzir fenômenos deste gênero? Ou seja, qualquer espírito pode produzir isso aí? Isso aí, Hipólito Leão Denis Rivail perguntando. Os que produzem efeito desta espécie são sempre espíritos inferiores, que ainda se não desprenderam inteiramente de toda a influência material. Olha a influência material como é importante, né?
Aqui, para o mundo espiritual, para fazer esses efeitos, tem que ter esse tipo influenciado pela matéria. Ou seja, os espíritos ainda inferiores, porque estão preocupados com as coisas terrenas. Muitas vezes eles fazem até trabalho junto conosco porque interessa muito a eles, eles sentem prazer. Então, os que produzem efeito desta espécie são sempre espíritos inferiores, tá certo? Que não se desprenderam da matéria. E isso é mais lógico do que nunca que nós que estamos estudando essa doutrina que nos instrui mesmo à luz, é para o nosso próprio bem, para a nossa própria felicidade. Por exemplo, estamos aqui reencarnados. Nós já sabemos que qualquer momento, ou daqui a anos, nós não sabemos, podemos até sentir isso. Amanhã eu não estarei mais aqui na Terra. Pode, isso é possível. Aí você vai estar no mundo espiritual. Tudo bem. Você chega no mundo espiritual. Como era você aqui com as coisas materiais? Aí é você que tem que analisar. Como é você? Como sou eu? Faz questão das coisas materiais? Para você é mais importante esse momento aqui? Observando a vida que vai continuar depois da morte. É mais importante aqui ou a vida que é sua, minha? Nós só temos uma vida. Agora, reencarnações nós temos infinitas. Então, preocupados com as coisas materiais, agarrados às coisas materiais, vivendo mais isso aqui do que o mundo que Jesus veio trazer para nós, que é a nossa pátria, ao desencarnarmos, não entendemos Jesus, não estudamos essa doutrina, o que vai acontecer? Desencarnamos e vamos estar agarrados ao mundo material. Esses espíritos são inferiores, nós seríamos inferiores para fazer esses efeitos das mesas. Então, são espíritos inferiores. Vamos mais ainda porque tem algo mais interessante para vermos na próxima questão. Tá aqui. Então, no 12º, compreendemos que os espíritos superiores não se ocupam com coisas que estão muito abaixo deles. Mas perguntamos se, uma vez que estão mais desmaterializados, teria o poder de fazê-lo dado que o quisesse, não é? Ou seja, os espíritos superiores podem fazer esse fenômeno ou não podem? Aí os espíritos respondem. Os espíritos superiores têm a força moral, não é? Trabalham mais com a mente. Força moral, como os outros têm a força física. Mais material, né? Mais as coisas materiais, peso. Quando precisam desta força, servem-se dos que a possuem. Então, chama os espíritos dessa ordem para cá, preciso dele para fazermos isso. Eles vêm fazer. Já não se vos disse que eles se servem dos espíritos inferiores, como vós vos servis dos carregadores? Aí tem uma notinha aqui que diz assim. Nota. Já foi explicado que a densidade do perispírito, se assim se pode dizer, varia de acordo com o estado do mundo, dos mundos. Parece que também varia em um mesmo mundo de indivíduo para indivíduo. Nos espíritos moralmente adiantados é mais sutil e se aproxima da dos espíritos elevados. Nos espíritos inferiores, ao contrário, aproxima-se da matéria e é o que faz que os espíritos de baixa condição conservem por muito tempo as ilusões da vida terrestre. Oh, meu Pai. Esses pensam e obram como se ainda fossem vivos. Esses pensam e obram, né? Trabalham. Experimentam os mesmos desejos. Veja aí. Os mesmos desejos da atividade sexual. Tudo, tudo, tudo. Né? Pescar, essas coisas, tudinho junto com as pessoas. Vixe Maria. E quase que se poderia dizer a mesma sensualidade. Diga aí. Esta grosseria do perispírito, dando-lhe mais afinidade com a matéria, torna os espíritos inferiores mais aptos às manifestações físicas. É lógico, né? Estão agarrados às coisas materiais. Pela mesma razão é que um homem de sociedade habituado aos trabalhos da inteligência, franzino e delicado de corpo, não pode suspender fardos pesados,
como o faz um carregador. Nele, a matéria é, de certa maneira, menos compacta, menos resistente os órgãos. Há menos fluidos nervoso, sendo o perispírito para o espírito o que o corpo é para o homem, e como a sua maior densidade corresponde menor superioridade espiritual. Essa densidade substitui no espírito a força muscular, isto é, dá-lhe sobre os fluidos necessários às manifestações, um poder maior que o de que dispõe aqueles cuja natureza é mais etérea. Querendo o espírito elevado produzir tais efeitos, faz o que entre vós fazem as pessoas delicadas. Chama para executá-los um espírito do ofício. Pronto. Então veja quanta informação aqui maravilhosa. Então como é que nós sabemos hoje? Agora nós estamos ficando mais perto, né? Graças a Deus. Como é que nós estamos sabendo agora que os espíritos que fizeram os fenômenos das mesas girantes, que inclusive ainda esses efeitos continuam aqui na Terra, em lugares, em terreiros de ubandas, e aí vai, certo? E em movimento espírita, tem no Rio de Janeiro, esqueço toda vez de pegar o nome desse centro, que ele trabalha com materialização. Mas pode botar materialização Rio de Janeiro, coisa desse tipo que você bota materialização dos espíritos, bota Rio de Janeiro, que você vai encontrar o centro onde as pessoas costumam fazer isso mesmo. E muitos podem assistir. Aí, esses fenômenos pode acontecer também na casa da gente, não é? Uma coisa que bateu, não é? Um barulhinho, umas bolas de gude que fica correndo pela sala. Quando isso acontece, procure um centro espírita para fazer uma desobsessão, porque tem espírito dessa ordem aí no lar dessas pessoas. E eles estão extraindo dos seus fluidos e combinando com o fluido universal para fazer esses barulhos. É simples assim. Por quê? Porque eles são arraigados às coisas que nós temos aqui. Você tem ideia, né? As pessoas querem fazer sexo assim, e eles sabem que vão fazer, aí diz, ó, vão fazer ali agora, ó. Quer assistir, pode ir. Eu deixo você entrar. Ele diz ainda assim, eu deixo você entrar. Porque se o grupo for grande e disser, não, aqui o nosso, esse aqui são nossos, que você não entra não. E não entra mesmo não. Me diga aí. Aí vamos para um forró, eles vamos pegar uma droga? Vão. Eles chamam, ó, gente. Graças a Deus, nem vem me chamar, que eu não quero. Já me fizeram isso, mas eu não aceitei. Já foi 3 vezes que eu passei por essa experiência. E não aceitei, graças a Deus. Hoje eu entendo como é que isso acontece. Graças a Deus. Então, esses espíritos, como diz aqui no texto que nós acabamos de ler, por ele ter essas manifestações físicas, desencarnados, eles podem efetuar esse efeito. São eles os trabalhadores de trabalhos mais pesados, mais grosseiros. Não é? Aqui na Terra, comparando, como deixou bem claro, aquelas pessoas que pegam peso, que carregam, hoje já temos máquina para fazer isso, mas imagina um saco de açúcar para carregar caminhões, que eu já vi. São pessoas bem fortes, né? Grosseiras. E uma pessoa bem instruída, franzina, não poderia ir com aquele saco de 25 quilos, 50 quilos, mas 50 quilos na cabeça. Ele não vai aguentar muito tempo, não. Então, esses, se combinarmos, são os espíritos mais elevados, onde o perispírito é menos denso. Ou seja, a matéria é menos compacta. Os espíritos que desencarnaram, agarrados às coisas da terra, aos prazeres daqui da terra, o perispírito dele é mais compacto, não é? A matéria é mais grossa, devido à sua involução ainda, que vão evoluir, sim, vão evoluir. Mas outros estarão ficando na posição que eles estiveram. Nós vamos todos evoluindo. Então, os espíritos puros, ou os espíritos mais perfeitos, né, os puros, mais evoluídos, eles usam esses espíritos. Ó, vamos fazer uns efeitos aqui com essa mesa. Convido, venham cá, façam isso aqui pra gente, tá? Aí os espíritos superiores vão fazer o quê? Não, vocês que vão fazer.
Vocês vão fazer. Eles sentem prazer de fazer. Porque eles gostam da coisa da terra, do terra a terra. Aí vem e fazem. Não é? Bem interessante. E vão bora executar e executar o trabalho. Se não puderem. Olha, se dois não puderem levantar a mesa, fazer essa combinação do fluido universal com o fluido dos médios, porque tem que. Para ter esse fenômeno aí, nesse caso aí das mesas, o fluido do médio é importantíssimo, tá? Mas nós vamos ver se é só preciso isso. Eu acho que aqui talvez por hoje esteja bom. Não sei se é a próxima, deixa eu ver se dá para. Vamos parar por aqui que a gente poderia dar mais uma estudada. Vou falar só sobre esse aqui e nós vamos continuar no próximo. Tá? Então eu vou compartilhar primeiramente para vocês o livro. Vamos lá, aqui. Deixa eu botar aqui no grupo, porque vamos lá, estamos lá agora. 13º. Se compreendemos bem o que disseste, o princípio vital reside no fluido universal, certo? O princípio vital reside no fluido universal. Então, tá aqui, nesse fluido universal. Isso é o princípio vital. O espírito tira deste fluido o envoltório semimaterial. Tá? Ele tira desse fluido universal esse aqui, o semimaterial, que constitui o seu perispírito, e ainda por meio deste fluido, que ele atua sobre a matéria inerte. É assim? Ora, se compreendemos bem o que disseste, a princípio vital, o fluido vital, ele é responsável pela vida. Beleza, tudo bem. O espírito tira este fluido, o envoltório semimaterial que constitui o seu perispírito, e ainda, por meio deste fluido, que ele atua sobre a matéria inerte, ele diz, olha, quer dizer, ele empresta à matéria uma espécie de vida fictícia. Veja só. Ele empresta à matéria uma espécie de vida fictícia. A matéria, a mesa. A matéria se anima da vida animal, que é o que nós temos aqui. Tudo é criado por esse fluido material. Esse fluido universal que Deus criou, ele é quem faz a animação. A mesa que se move debaixo de vossas mãos vive como animal. Vive como um animal. Imagina, um cachorro, um gato, vive como um animal. Obedece por si mesmo ao ser inteligente. Então, o espírito, com o seu pensamento, faz com que essa mesa faça o que ele quiser. Não é este quem a impele, como faz o homem com um fardo, quando ela se eleva. Não é o espírito quem a levanta com o esforço do seu braço. É a própria mesa que, animada, obedece à impulsão que lhe dá o espírito. Então, o espírito é quem comanda, não é? Assim como nós fazemos com o nosso corpo. O corpo também é animado, não é? O corpo é animado por esse fluido. Ok, eu acho que por aqui provavelmente basta para nós estudarmos um pouco mais e pesquisarmos mais sobre esse assunto, se quiser engordar mais os seus conhecimentos. Aqueles efeitos, então os espíritos não pegavam com o braço no mundo espiritual. Não, não pega com o braço, não. Então como é que eles levantavam as mesas? Com o fluido universal, certo? Com esse fluido do médio. Nós vamos ver isso na próxima semana. E combinando, os espíritos preparam a mesa e dão a ela uma espécie de vida fictícia, obedecendo ao pensamento do espírito, à vontade do espírito. Então, o fenômeno, enquanto tivesse a energia, esses fluidos,
a mesa vai obedecer ao impulso do espírito, à vontade do espírito. Depois, ela não terá mais. Por isso que tem fenômenos, por não ter mais a energia do médio, por exemplo, aí o fenômeno se apaga, para de existir ali, a mesa para de ter movimento. É importante sabermos disso, né? Por que é importante? Porque, primeiro, nós temos membros. Desencarnado, nós vemos o que nos filmes que tem aí da doutrina espírita. Nós vemos a Ri. Quem é a Ri? Sei quem é não, vou abrir não. Então, nos filmes, nós vemos lá o quanto é importante. As pessoas andando, as pessoas têm braços, né? Têm pernas, se abraçam, apertam as mãos. É tudo que nós temos aqui. Só que tudo que nós temos aqui é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Então, não é por causa daqui, é porque já éramos lá. E viemos para cá para evoluir, para purificarmos mais a nós espíritos. Para limbar o espírito, não é? Torná-lo mais puro. Aí depois eu falo com você, tá? Eu tô vendo você, tá? O que é que acontece? Nós estamos estudando algo muito importante dentro da doutrina espírita que nos faz bem entendermos. Os espíritos não usam os braços, não usam membros, mesmo os tendo no mundo espiritual. É através do fluido universal, que é o princípio da vida, e do fluido que vem do médio. Nós veremos ainda nas próximas questões. Combina e dá uma vida fictícia à matéria. Então o espírito passaria a ter um perispírito parecido com ele está encarnado, mas não está. É fictício. Ele manipula a mesa, depois que ela passa a ter a animação, aí ele manipula com a sua vontade e realiza o que tem que ser feito. Ok? Pois bem, vamos lá e vamos lá. Vamos ver aqui. Vamos para o próximo livro, que é o Livro dos Espíritos. Eu vou colocar aqui para vocês também no grupo. Livro dos Espíritos. Não, nesse não. Tão rápido que... Livro dos Espíritos. O Livro dos Médios, Livro dos Espíritos. Está aqui. Pronto, vocês agora estão com o Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, capítulo... Vocês estão com ele aqui, ó. Capítulo 8º, da emancipação. E nós estamos estudando sobre o sonambulismo, tá? No sonambulismo, nós estamos no número 32 e ficamos aqui. Agora nós vamos para o 433. 432 nós já vimos. Vamos só ler aqui, mas nós já vimos. Como se explica a visão à distância em certos sonâmbulos? Durante o sono, a alma não se transporta? O mesmo se dá ao sonambulismo. Então, quem vê, na verdade, é a alma. E então, ela vê à distância, vê profundamente. As faculdades são outras, muito mesmo melhoradas. 433. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência. Ou seja, a clarividência é tipo, eu estou aqui e de repente eu percebo o mundo espiritual. Certo? A clarividência. Estou aqui e percebo o mundo espiritual. O médio clarividente existe. No sonambulismo existe. Tá certo? Então, o clarividente sonambúlico, porque existe a mediunidade clarividente. O médio percebe o ambiente, ele não está no estado sonambúlico. E nesse caso aqui é o sonambulismo. E ele tem a clarividência. Então, quem estiver conversando com o sonâmbulo, ele está dizendo coisas, rapaz, assuntos que ele nem mesmo, nunca, quem conhece ele, desconhece que ele conhece aquilo. Ele está falando de coisas profundas.
ele tem uma clarividência muito aguçada. Entenda bem, o médio aqui, que não é sonambúlico, eu, por exemplo, se eu tivesse a clarividência, eu estava vendo aqui sem ser um processo sonambúlico. Eu poderia estar vendo o mundo espiritual, como Chico Xavier fazia isso, normalmente todo dia. Que era uma das mediunidades de Chico, entre tantas, né? Psicometria e etc. Ele lia as cartas, só tocando na carta, Chico Xavier lia as cartas. Ele sentia, ele via como uma novela. Ele assistia o filme da pessoa que escreveu para ele. Ele chorava. Só tocando nela, ele nem abria as cartas, ele lia as cartas assim. Tipo de mediunidade. E só se consegue essas mediunidades trabalhando, fazendo bem, transformando-os para o bem. Aí Deus vai liberando, vai dando a chavezinha para nós, aguçar. Mas no processo sonambúlico, a clarividência e o sonambúlico, você conversa com ele. Já fizeram muitas experiências e ele diz coisas fantásticas. Então, essa clarividência, ele tem como mundo espiritual e para ele parece que isso é tudo normal. Então, a questão 433. O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou da natureza do espírito encarnado. Resposta: de uma e outra, ou seja, da natureza do espírito, não é? Que ele pergunta da organização física ou da natureza do espírito encarnado. Então, nós sabemos, né? Nós que estamos reencarnados aqui, nós temos dois processos, né? Eu tenho um corpo, esse corpo está comigo, é temporário, ele é orgânico, não é? Ele tem tempo. Esses órgãos que formam o corpo, no meu e no seu, não são diferentes. Pode faltar alguma coisa em um ou em outro. E com certeza, se falta, está lá no passado, porque fizemos. Então, essa parte orgânica interfere, influencia, e ele diz, olha, de uma e outra, em uma e outra, há disposições físicas que permitem ao espírito desprender-se mais ou menos facilmente da matéria. Tá? Então, o sonambúlico, ele, dependendo dele, se ele tem essa faculdade, ele é menos apegado a essa vida da Terra, ele leva a vida daqui como um aprendizado, como um dia a dia normal, como um dia que vem atrás do outro e que ele está querendo aprender. Então ele é mais desapegado. Por ser mais desapegado, ele está mais livre da interferência da matéria, embora ele tenha interferência da matéria, mas não é tanta. Então ele pode numa concentração e de repente ele está no estado sonambúlico. Então, de uma e outra, há disposições físicas que permitem ao espírito desprender-se mais ou menos facilmente da matéria. Por isso que tem pessoas, tem médios, sonambúlico também, que de repente é fácil entrar nesse estado. Isso é tudo esforço de cada um de nós. Não é? Sonambúlico não é doença, não é sonambulismo, não é doença. Não é para ter medo, não. Primeiro que Deus tem um controle dos seus filhos, então ele sabe até onde ele deve ir. Mas estudando a doutrina dos espíritos, nós vamos compreendendo melhor como é que são essas coisas. Na 434, para a gente fechar, as faculdades que goza o sonambúlico são as que têm o espírito depois da morte. As faculdades, veja bem, as faculdades que goza o sonâmbulo são as que têm o espírito depois da morte. Essas faculdades quem está aqui na Terra e entra nesse processo sonambúlico, não é? É como o corpo foi dormir e ele está ativo no corpo, mas o corpo está repousando. E ele fala de coisas fantásticas, o sonambulismo. Então essas faculdades que ele está tendo aqui, está mostrando que tem mais e melhor do que outras pessoas que não são sonâmbulas. Então, essas faculdades do mundo espiritual, ele diz, somente até certo ponto.
pois cumpre se atenda à influência da matéria a que ainda se acha ligado. Então, observe que as faculdades nossas, que não são poucas, não são. Deixa eu botar aqui só. As faculdades que temos aqui, elas são limitadas. Por exemplo, eu tenho um pouco, eu já percebi um pouco de psicometria. Tocar, ou chegar num ambiente e eu já senti alguma coisa. Eu sempre tive, desde que eu me entendi assim, falar com alguém e sentir no telefone o que a pessoa estava sentindo. Ela fica boazinha, eu também não passo mal, mas aquilo me incomoda por um tempo, enquanto eu estou conversando com ela. Eu nem sei nem qualificar que tipo de mediunidade é essa, tá bom? Eu acho que muita gente tem. Então, nesse caso aqui que ele está levando, são as faculdades do espírito. Porque todos nós, quando desencarnarmos, você vai ver que você tem muito mais faculdades do que você tem agora aqui na Terra. E por que você não tem todas? Porque ainda precisa liberar muita coisa material que lhe acompanham. Porque a influenciação material ela é grande sobre a alma ou sobre o espírito que reencarnou. Aí torna limitado essa visão. No processo do corpo que vai dormir, a pessoa entrou no estado sonambúlico, aí fica mais fácil. Tá bom? É importante que entendamos porque as faculdades não são poucas de cada um de nós. Mas quando estamos completamente desencarnados. Completamente desencarnados. Vocês observem, tem espíritos que precisam de instrumentos para sair de um ponto para ir para outro, a quilômetros de distância. Precisa de um aeróbis, ou precisa de um outro sistema, ou alguém que pegue na mão dele, no membro e saia levando ele, que ele já não consegue só. Já tem outros que, com facilidade, volitam. Como um pássaro que aqui voa. Volita com a maior facilidade, em velocidade. Isso é sempre e diretamente com o desprendimento da matéria. Ou seja, no Espiritismo, ele está nos ajudando a compreender que nós devemos nos desapegarmos a essas coisas aqui que são momentâneas. Não é? Olha, quem está preocupado com dinheiro que vai ser roubado, porque não sei o quê, que tem tantas cabeças de gado, ou que tem um caminhão, que tem um avião, que é cantor, que não sei o quê, pararaí, bababá. Coitado, tá cansado. Quando desencarnar vai ver que pouca coisa ele fez para ele próprio. Vai ver outros que talvez eles conheceu e que estão em estado bem melhor que ele. Aí é justo, porque ele transformou, ou melhor dizendo, aqueles outros transformaram-se e viveram uma vida melhor, com qualidade espiritual. Desencarnados, as faculdades deles vão ampliar. É sempre assim. Deus bonifica aquele que trabalha na vinha dele. Aqueles que trabalham aqui na vinha material, trabalhem. Mas que isso é passageiro. Esse não é o mais importante. É importante? É. Mas olha, cuidado, que isso aí pode te ferir, isso pode te machucar ao desencarnar. Tu vais perceber. Então, é bom ficar atento. Porque a qualquer momento Deus diz assim, volta. Qualquer um de nós voltará. Ele tem um controle absoluto de suas leis. Ele sabe de cada um de nós o que estamos pensando, o que sentimos. Então, qual é o resumo disso tudo? Estudarmos para que saibamos melhor como nos comportar perante as leis divinas, já que elas são justas. Não tem como você entortar a lei de Deus para servir a sua vontade, ou a minha, ou de um povo. Elas já são justíssimas, porque Deus é justo e bom. Ele é onipotente, ele é amor. Então não adianta a gente brigar contra ele. Olha, as trevas brigam contra Deus,
Mas as trevas perdem. A cada momento ela está perdendo. Não adianta, é Deus. E Deus ama todos eles. Como Ele quer que nós amemos eles. Eles não sabem o que estão fazendo. Se tiver aqueles que sabem, é porque eles estão agoniados com os sofrimentos que eles vão ter que abraçar. Porque lá para trás fizeram barbaridades. E eles querem de um jeito como se Deus pegasse uma borracha e apagasse. Mas Deus é tão misericordioso que no momento que ele começar a acordar, Deus ainda vai dividir as dívidas dele para ele ir se refazendo. Como é bom estudar a doutrina dos Espíritos. Muito bom. Maravilhoso. Então, é um conselho que nós damos. Vamos estudar. Pega esses livros, a codificação. Eu indico a codificação. Não tem livros melhores, eu já li livros, mas não tem livros melhores do que estudar codificação. Não tem. Me desculpe, não tem. Eles são de pesquisas, ótimo. Mas a base mesmo são esses 5 livros que nós estamos estudando. Hoje estudamos mais um pouco de 3, amanhã estudaremos mais de 2. A Gênese e o Evangelho. Tá? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse momento. Que a tua paz, Deus Pai, que o teu amor e a tua misericórdia se estenda a todos os nossos irmãos que estamos aqui na terra, aos desencarnados, que muitos existem entre nós. Como já fora dito, agarrados a essas coisas que são passageiras. Eles haverão de vencer, e nós também iremos nos vencer. Que o Senhor nos abençoe, que possamos nos entendermos como irmãos e lutarmos, irmos para frente, confiante no amanhã, confiante que o Senhor está nos conduzindo e que nós vamos vencer. Nós vamos nos vencer, porque Jesus já nos deu toda a receita que era precisa. Com o Espiritismo agora, ele arredonda tudo. Tudo fica bem feitinho. Tudo está no seu lugar. Não tem bala perdida, não tem acidente por acaso. O Senhor sabe muito bem disso. Que o teu infinito amor, Pai, possa abençoar os nossos irmãos que estejam conosco, nos ajudando na nossa empreitada. Estamos obrando, estamos trabalhando, estamos tentando produzir o melhor possível. Nos ajude e que o Senhor abençoe esses espíritos ainda renitentes, ainda lutam contra Jesus. Coitado. Que o Senhor os abençoe e os proteja. Que o nosso querido Jesus nos ilumine e nos ajude a sermos mais iluminados do que hoje, amanhã. Que a paz de Deus esteja conosco, hoje e sempre. Então vamos finalizar aqui com Hello? Hello, amigo. Então, está tudo? Tudo bem contigo?